A situação de julgamento da, como é chamada, antiga diretora provincial do Cernic da cidade de Maputo, que na verdade, depois de deixar de ser diretora provincial do Cernic da cidade de Maputo, foi nomeada diretora provincial do Cernic em Sofala. Portanto, deixou de ser de Maputo para vir ser de Sofala. E isto, como é óbvio, não pode deixar de causar algum espanto, alguma perplexidade e indignação. Nós tomamos conhecimento de que tínhamos uma nova diretora provincial do Cernic em janeiro deste ano. Portanto, estamos em abril, em janeiro deste ano. Como é evidente, era uma troca. Não sabíamos, eu no meu caso não sabia deste processo que ela tem, e portanto achamos que até era bom haver uma troca, uma vez que, como vocês se lembram, a Sofala teve uma grande manifestação em outubro por causa da falha da polícia no combate aos raptos, e que o Estado não estava a fazer o suficiente para combater os raptos. Portanto, ouvimos então a reação do antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Gilberto Correia, que, na sua opinião, deveria haver então uma troca de figuras, portanto, no cargo de gestão do Cernic na província de Sofala, já que, no seu entender, Benjamina Chaves, portanto, sofre neste momento um julgamento. Última questão, Dr. Luís Bitono, vai para o mesmo diapasão. Era expectável que, com este processo, a antiga diretora do Cernic da província de Maputo cessasse as funções para permitir que ela responda o processo com menos pressão, porque neste momento ela está a exercer a mesma função em Sofala. Como é que olha para esta situação, desta transferência? Sim, eu aqui gostaria de concordar com o antigo bastonário, no sentido de que a ocupação de cargos de direção, além da componente jurídica em si da afetação, tem a componente ética-moral. Nós estamos a levar para cargos figuras que presumimos serem figuras isentas, insuspeitas, figuras que trazem-nos uma carga moral, ética muito forte. Então, quando é uma pessoa suspeita pela prática de tamanho crime, mesmo que estejamos a observar o princípio da presunção de inocência, há certas atitudes e comportamentos que nós não podemos tomar. Não podemos, por exemplo, candidatar uma pessoa suspeita para este crime para o cargo do presidente, do primeiro-ministro, nomeá-lo como ministro, antes que o processo feche. Essa é a componente ética-moral, porque nós, além do direito, funcionamos também com aspectos morais e éticos. É por isso que gostaria de concordar aqui com o bastonário, o antigo bastonário, no sentido de que, sob o ponto de vista ético-moral, não é aconselhável que esta pessoa seja nomeada para uma outra direção, enquanto corre um processo de crime qualificado como este que aconteceu. Então, sou da opinião que eu também estaria alinhado a este processo, no sentido de que, enquanto esse processo corre, mesmo que tenhamos aqui o princípio de presunção de inocência, a função que desempenha é de alta qualificação moral, ética. É preciso uma pessoa fora de suspeição, porque vai dirigir a administração da justiça, e é da justiça que é a última membrana da nossa sociedade em termos de defesa de valores fundamentais da nossa sociedade. Então, terminando, concordar com a posição do antigo bastonário sobre esta atitude que estamos a verificar aqui. Exatamente. Estivemos então aqui a analisar este tema relacionado, portanto, ao julgamento que foi suspenso da antiga diretora do Cernic
da província de Maputo, Benjamina Chaves, que é acusada de desviar de 2016 a 2019 cerca de 274 viaturas de luxo, na sua maioria roubadas na África do Sul e que foram apreendidas na província de Maputo. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos falar dos recentes ataques na província de Cabo Delgado. Como é sabido, aquela província sofre, portanto, sensivelmente 3 anos de ataques terroristas e vamos então analisar a questão humanitária e também a questão de segurança. Começo então por si, Dr. Bitone Viá, Luís Bitone. Como é que analisa para estes recentes ataques e também para esta questão humanitária dos deslocados da província de Cabo Delgado? Bem, analisamos também com preocupação, sabe que a questão de Cabo Delgado não é recente, já data há 3 anos atrás, e nós temos como consequência direta mortes no terreno, assim como, portanto, deslocados internos que não só estão na província de Cabo Delgado, como também podemos encontrar noutras províncias do país, nomeadamente Niassa e Nampula, e agora Zambésia e algumas províncias do sul. Portanto, com o ataque do dia 24 de março em Palma, o problema foi complicar-se. Por quê? Porque nós temos um grande número de deslocados em centros de acomodação e em famílias de acolhimento que estão com problemas muito sérios de insegurança alimentar e de insuficiência de condições básicas para a sua sobrevivência. Então, significa que, embora o governo provincial e nacional tente o seu máximo para garantir que aquelas pessoas gozem das condições básicas, tenham água potável, acesso à comida e também saúde, a situação continua complicada porque os bens são insuficientes para garantir a sobrevivência adequada daquelas pessoas. E com o aumento de número vindo de Palma e para engrossar o grupo em Pemba e em outras províncias, significa que a crise humanitária vem complicar-se. E aqui é aí onde chamamos como comissão a solidariedade nacional em toda a sua dimensão, tanto entidades públicas, privadas, população em geral e a comunidade internacional para intervir rapidamente nesse processo. Significa que nós, a partir do dia 24 e dias seguintes, começamos a receber pedidos de ajuda da comissão, que era, primeiro, a evacuação das pessoas que estavam encurraladas em algumas zonas de Cabo Delgado, em especial a Funge, pedindo socorro para tanto Pemba ou outros locais seguros. Nós, como comissão, acionamos contactos, primeiro com o próprio Ministério da Defesa, na pessoa do ministro, depois falamos com as autoridades provinciais, portanto, o governador, o secretário de Estado, falamos também com o sistema das Nações Unidas, no sentido de garantir a evacuação daquelas pessoas que estavam em perigo. E, felizmente, a partir do dia seguinte, começamos a assistir a um movimento de evacuação. É verdade que não é um movimento de evacuação completa, porque há muita gente desaparecida que está nas florestas à procura de sítios seguros, e essas pessoas continuam, algumas delas, perdidas na floresta e com falta de comida, em risco de perder as suas vidas. Portanto, aqui também é um desafio de acautelar que essas pessoas sejam encontradas. Mas também existe um grupo que normalmente é de idosos e crianças, mulheres grávidas, que não conseguem sair a distâncias longas. E essas pessoas estão, de certeza, portanto, ao redor da Vila de Palma, precisam de um apoio imediato, porque essas pessoas não conseguem deslocar-se, fugir de qualquer perigo. E aí, em todos os conflitos de natureza, já testemunhamos situações dessa natureza, e essas pessoas precisam de socorro. Olhamos também com algum agrado que, nos últimos tempos, as forças de defesa e segurança conseguiram repor o mínimo de segurança na Vila de Palma, e neste momento esperamos que as populações possam regressar àquelas que estão próximas para que comecem a reconstruir as suas vidas. Mas, resumindo, a situação continua crítica, as condições de sustentabilidade e sobrevivência daquelas pessoas são precárias ainda, não há condições ainda, não há um orçamento robusto, não é, para
poder garantir de forma mais sustentável a sobrevivência daquelas pessoas. Estivemos a acompanhar alguns dados do Instituto de Gestão de Desastres, dizendo que bem tinha capacidade de comida para um mês, mas aquela crise, portanto, dura 3 anos e nós queremos sempre aumentar a nossa capacidade em termos de horizonte temporal, portanto, 1 ano, 2, mas isso implica, como sabemos, mobilização de recursos, não só nacionais, porque ao nível nacional temos poucos recursos, os empresários praticamente por conta de Covid não têm capacidade de apoiar, o governo também tem várias frentes destes desastres de Idai e Kennedy, agora Covid-19, e neste momento estamos a falar de conflito na zona centro e norte. De certeza, olhando para o nosso orçamento, o déficit que sempre apresentou, não há capacidade interna de enfrentar sozinha a questão humanitária em Cabo Delgado. Mas esta situação não pode ficar assim e as pessoas não podem morrer à fome e deve haver aqui a responsabilidade de pessoas envolvidas na gestão do país para solucionar este problema. Apesar de termos então estes conflitos na zona centro e norte do país, o IDAI, e na sua opinião, o que é que deve ser feito neste momento para acolher aquelas pessoas que estão a sofrer neste momento? Neste momento, o que deve ser feito é mesmo um apelo à solidariedade nacional e internacional. O que acontece é que, se lá formos, vamos encontrar ações do Instituto de Gestão de Desastres, lá presente, a tentar dar o máximo, só que o número de deslocados está cada dia a aumentar. O que acontece é que não é fácil planificar. Hoje tens 500, amanhã estão 900 pessoas, 1000. E na manhã seguinte, e a planificação é quase difícil. Então, significa que o que nós estamos a dizer é, olhando para o orçamento do Estado, olhando para o déficit e olhando para as frentes que o próprio governo neste momento está a enfrentar, há um gabinete portanto, para a reconstrução pós-Idai e Kennedy. Neste momento há problemas de Covid, que é o problema de segurança social, para aquelas pessoas não têm como sobreviver, e há problema de conflito na zona centro e neste caso zona norte. Significa que é um problema sério, que o déficit orçamental é um facto, não é uma dúvida que estamos a colocar. É um facto porque tem várias frentes. Aliás, mesmo antes dos conflitos, Moçambique era deficitário do ponto de vista de fome e satisfação de condições básicas. Agora, agravar a situação. Exatamente. Então, se não é que agora estamos a viver momentos anormais, se não é que a crise agrava-se cada vez mais. Então, qual é a solução? É verdade que a solução é apelar. Primeiro, os países da região SADC devem contribuir, porque são países que apostaram, têm como princípios basilares a solidariedade internacional ou regional. Temos também a União Africana, mas temos o sistema das Nações Unidas, que, portanto, está estruturada para apoiar esse tipo de questões. Mas isso implica o ativismo, o lobby, a advocacia, a diplomacia de Moçambique para conseguir angariar esses apoios de países que têm, neste momento, condições para apoiar Moçambique. Exato. Ao nível interno, não temos muita capacidade para dizer que os governantes devem fazer além do que é necessário fazer. Conhecemos o nosso orçamento, conhecemos o déficit. Nós sempre dependemos de uma boa parte do orçamento do Estado. Portanto, cerca de 40% a 50% do orçamento nosso vinha do exterior apoio. E eles retiraram-se, sabemos, através do processo das dívidas ocultas, implicou isto, e significa que o déficit é cada vez maior. Exato. Então, nesta perspectiva, a nossa abordagem como comissão é que vamos acionar, como aconteceu na fase do Idai e Kennedy, solidariedade a todos os níveis, local, nacional e internacional. Só assim é que podemos enfrentar com eficácia esse processo. A esta situação. Exatamente. Vamos então ver algumas notícias relacionadas a estes recentes ataques. Como sabe, estamos num mundo globalizado e as ações que acontecem num determinado país ecoam, portanto, para outros países. Estes recentes ataques tornaram-se notícias no mundo todo. Vamos então ouvir e ver uma reportagem de um canal internacional sobre Cabo Delgado.
There are signs of destruction everywhere. Dead animals, we've seen dead bodies in hallways. Almost every one of these buildings has been trashed. This one appears to have been set on fire. The damage and destruction is extensive. Come along in here. Roof down, buildings set alight. These are administrative offices, and every house that you can see through there has been set alight. How can you guarantee it won't happen again? This I can't say. This I can't say. What I have to say is that we are here with our troops, and we feel okay. We jumped one river. We found the people with the gun. They were shooting one people to another, and there's another people also just chopping at the people. So we tried to run away. You saw this? I saw it with my eyes. Some of them with machete. What were they doing? They're killing people. How? They shoot people, even they're following us, shooting us. Then we run away. They're all saying how hungry they are and begging us for food and for the authorities to stop this conflict. Portanto, Dr. Luís Bitton, podemos ver então nas imagens uma situação dramática na província de Cabo Delgado. Alguns chegam mesmo a levantar a camisa, a mostrar a barriga, numa clara alusão de que estão com fome, precisam de comida, precisam de mantimentos. Como é que analisa, volto a dizer, volto a insistir, nesta questão humanitária, as soluções? Nós precisamos de soluções. Não estou a crer que só esperar a ajuda internacional e ajuda de pessoas de boa vontade vá, portanto, resolver esta questão. Temos que ter soluções imediatas. Não há alguma reserva de valores neste país para fazer face a esta situação? Bem, há uma intervenção que tem que ser imediata, como estamos a ver, do relato que nos apresenta, é aquilo que nós temos como imagem e temos recebido notícias e vídeos daquele ponto do país, que são destruições, problema de insegurança das pessoas, que mesmo com o governador ali perto, eles mostram a sua inquietação e medo do que vai acontecer no dia seguinte. Depois temos esta crise humanitária, as pessoas que não comem já há bastante tempo. Eu, quando falo de intervenção sustentável, é que, neste momento, o que deve acontecer, há uma responsabilidade primária, que é das autoridades locais e governamentais, de criar condições de socorro. Neste momento, é preciso levar para lá, portanto, o Instituto de Gestão de Desastres deve intervir imediatamente, e penso que está a fazer, para aquela gente poder comer, aquela gente poder ter água e estar nos centros. É por isso que eu lhe falei que uma das nossas intervenções foi garantir que funcionários e outras pessoas que estavam, a população, fosse aquela que estivesse em lugares muito de risco, fosse evacuado para centros mais seguros. E isso aconteceu. E aquelas pessoas estão, alguns em famílias de acolhimento, outros estão em centros de acomodação, a receber os mantimentos primários. O que eu estou a colocar aqui como uma questão de solução sustentável é que, olhando para a capacidade do nosso Estado, ele não está em condições de garantir isso em um período razoável, porque aquelas intervenções é para esta semana, é para a próxima semana, é para daqui a um mês, mas depois vão escassear os produtos porque o orçamento deste está deficitário. É por isso que eu digo,
Enquanto estamos a garantir para um mês, julgando pelas intervenções do Instituto de Gestão de Calamidades, que dizia que tem alguma capacidade para um mês, é preciso começarmos a pensar no mês seguinte, porque o mês não é grande distância temporal. Então, é preciso olharmos para os apoios a todos os níveis. Primeiro, mobilizar, como aconteceu. Há um exemplo do IDAE em que mostramos que é possível unirmos e darmos o nosso apoio às pessoas que sofrem. Então, é preciso mobilizar de forma generalizada essas pessoas, não só, portanto, as pessoas nacionais, mas também as pessoas de boa vontade ao nível internacional, que são muitas essas pessoas. Exato. Portanto, mas, respondendo à sua pergunta diretamente, sim, a prioridade e a responsabilidade primária das instituições do Estado, do governo em especial, porque ele é que está a administrar o país, de garantir que aquelas pessoas, de forma imediata, possam canalizar ajudas. Primeiro, evacuar as pessoas para sítios seguros. Segundo, para aqueles que estão no local, garantir a mínima segurança, tanto das pessoas no local, garantir mínimas condições, água, comida e condições de acomodação, que é o primário, e depois estar à procura de soluções mais sustentáveis, como, por exemplo, o que está a acontecer em Pemba, que é procurar locais de reassentamento. Não só acomodação, mas reassentamento, onde eles têm talhões e condições, insumos agrícolas, para eles próprios começarem a produzir. Falando dessa questão dos assentamentos em alguns centros de acolhimento, muitos deslocados, portanto, emigram para outras províncias, para Nampula e Niassa. Em Nampula, por exemplo, tivemos vários relatos de mulheres, raparigas, que são obrigadas a manter relações sexuais em troca de comida, por exemplo. E as raparigas também, em troca de alimentos. Isto é desumano. Sim, é verdade que nós também temos essas alegações. O grande problema, na verdade, é no terreno provar, não é? Aparecerem familiares e as mulheres vítimas, não é? A colocar de forma muito direta esse tipo de acontecimentos. Nós, quando fomos em dezembro em Cabo Delgado, levávamos como um dos pontos de averiguação a alegação de que há troca de comida com favores sexuais. E isso nos criou alguma inquietação como comissão, porque isto não deve acontecer num país do Estado de Direito Democrático e de Direitos Humanos. Fomos lá, entrevistamos várias pessoas, organizações da sociedade civil, mas até agora a documentação que temos não passa de alegações, não temos pessoas concretas que deram cara mostrando de que realmente nós tivemos que fazer isso. É verdade que provavelmente esteja nesse clima de medo, de inquietação. É preciso esperar isso acalmar também, para ir lá com muita calma, tentar investigar e encontrar testemunhas e documentos que possam, portanto, provar, se possível, essas alegações. Portanto, é para dizer que sim, se estiver a acontecer, é uma situação muito dramática, é uma situação inconcebível, não é? Mas, neste momento, nós queremos documentar, pelo menos e aí pedimos ajuda também das televisões, daqueles que estão ligados à informação, para também, se tiverem alguém concreto, indicar-nos para nós podermos constituir, porque aqui podemos iniciar um processo penal, portanto, ou podemos remeter à Cernic processos de investigação com documentação mais consistente sobre o que está a acontecer naqueles pontos. Mas, neste momento, a Comissão tem mais alegações de que provas da prática desses atos que está aqui a fazer referência. Exato. Para a questão da segurança, este problema já existe há 3 anos. Temos um período de uma certa calmia e depois os ataques regressam. E alguns países, não só de África, mas a comunidade internacional já se predispôs a ajudar nesse combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Os Estados Unidos, por exemplo, disse que só pode intervir se, portanto, houver o interesse da contraparte, ou seja, tem que se manifestar para que eles possam intervir. Há aqui motivos para que o país peça de uma vez por todas a ajuda internacional?
Sim, bem, primeiro dizer que sim, a lógica internacional, as relações internacionais, o direito internacional público tem estes princípios. Portanto, salvo se for uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou então da União Africana, qualquer intervenção militar ou ajuda militar a um país, respeitando a sua soberania, portanto, mediante o pedido daquele Estado. Portanto, isto é o que é regra e é o que o princípio. É por isso que tanto os Estados Unidos como outros países estão à espera do pedido formal. Agora, que este pedido é necessário? É necessário sim, porque estamos há 3 anos e dos 3 anos ainda não temos uma capacidade forte de, portanto, reverter de uma vez para todas, portanto, a situação que está a acontecer neste momento em Cabo Delgado. Não é que é muito tempo. Não é que precisamos de ajuda, não só ajuda militar, mas também ajuda para aumentar a capacidade, elevar a capacidade das nossas forças de defesa, incluindo as forças de segurança, portanto, para eles poderem controlar a situação. Agora, há uma situação que é certa, que eu sinto que neste processo demora este pedido, que é um problema também de segurança em si. Um dos motivos, um dos problemas, entre vários, do terrorismo internacional, incluindo este que nos afeta, são recursos também. São recursos, portanto, que estão neste momento no nosso país. Há muito gás, há outros recursos em disputa. Isso significa que todo apoio não ponderado pode também arrastar consigo situações de insegurança. Significa que há países que querem ajudar para depois de amanhã ter dividendo neste processo. Então, é preciso sim uma avaliação séria sobre quem, na verdade, está em condições de apoiar de forma desinteressada. Desinteressada é um irmão, um país com, portanto, uma intenção genuína, não é, de apoiar para eliminar o problema. Porque há países, e nós sabemos disso, que oferecem, portanto, ajuda com agendas até obscuras. Agora, é importante, isto todos partilhamos, em nome do interesse nacional, é importante ponderar, portanto, este processo, quem vem e quem não vem. Aliás, agora, o antigo presidente Joaquim Chissano disse mesmo isso que está a dizer sim, agora, que é preciso ter cuidado com estas ajudas externas, porque podemos também colocar o inimigo. O inimigo dentro. Agora, o problema talvez é esse tempo. Portanto, está a ficar longo e nós estamos a ficar impacientes. E aí, portanto, há o apelo que fazemos às entidades que devem decidir isso, para que esta ponderação seja feita em período razoável para não ser muito tarde, não é? Agora, nós sentimos que há necessidade sim de fazer uma seleção criteriosa de quem vem ajudar e não todo aquele que quer ajudar vir, porque corremos o risco realmente de multiplicar os focos de conflito em Cabo Delgado e em outros pontos desse país. E colocar em causa a soberania do próprio Estado e a soberania de recursos que neste momento temos. Então, é preciso avaliar tudo isso. Agora, nós, como cidadãos, exigimos alguma rapidez nesse processo, porque as pessoas, como vimos, estão passando momentos muito difíceis. Aliás, as forças de defesa e segurança sempre apelam para que as populações locais possam denunciar algumas suspeitas, algumas movimentações, porque só eles podem também ajudar neste processo. O engraçado, Dr. Bitton, é que há alguns distritos de Cabo Delgado que são severamente atacados. São 5, Afunge, Palma e outros. No seu entender, esta luta está mesmo relacionada aos recursos naturais, como se aventa por algumas figuras deste país, uma questão mesmo interna de insatisfação dos próprios moçambiqueses? Não sei, porque, bem, há correntes de opinião, há muitas causas que são avançadas, desde o islamismo, depois a questão de recursos, a questão da pobreza, a questão de interesses externos. Portanto, eu não gostaria que, não sei, há muitas causas que são levantadas para justificar. Agora, uma coisa que todos nós sentimos é que é um terrorismo, não é? A partir do momento em que não é
uma organização com uma agenda política, porque uma organização com agenda política ela aparece, manifesta-se e manifesta, coloca a sua agenda, não é, de luta no processo. Então, neste momento, estamos perante realmente um terrorismo com aproveitamento de várias situações. Portanto, é por isso que a causa econômica é uma delas, mas pode ter também outras causas, a pobreza pode ser, mas esperemos nos estudos científicos que também estão sendo feitos. Porque um processo novo como este não é fácil de documentar todas as causas possíveis. É preciso trabalharmos com centros de investigação, universidades, para nos trazer um conhecimento científico sobre o que está a acontecer. Mas, enquanto isto, as nossas forças de segurança devem ter a capacidade suficiente para travar o movimento. Agora, terrorismo é um facto que nós estamos perante o terrorismo internacional, porque envolve várias facetas transnacionais que atacam aquela zona e o outro elemento importante é esta de não apresentarem cara. Até agora ninguém veio e apresentar uma agenda política que pretende, portanto, torna difícil a gestão do Mas há processo. que aplaudir, portanto, o esforço e a bravura das forças de defesa e segurança que de uma forma abnegada, incansável, portanto, lutam com os recursos que têm para defender o seu país, para defender a população moçambicana. Sim, com certeza. Nós sabemos de que nós não temos os nossos meios de militares atualizados, refiro a helicópteros e por aí, e lutam com os meios que têm e com o tipo de meios que têm. Exato. Então, mas tem mostrado alguns progressos. Mas a minha preocupação neste momento, e penso que é a preocupação de muitos como organização, é que temos que controlar muito o movimento de deslocados ao nível do país, porque esse movimento terrorista é um movimento muito inteligente também, pode, ao longo ou aproveitando a massa dos deslocados, também poder estender-se para outros pontos desse país. Então, aqui a vigilância tem que ser muito redobrada para todos nós, porque isto, se alastrar-se ao nível do país, é um problema que não vamos conseguir sustentar. Então, é melhor conter o movimento ainda naquela zona, não é, que está numa zona já localizada, fazermos de tudo para que não saia muito daquela zona. Neste momento estamos a falar que antes só tínhamos os deslocados, além de Cabo Delgado, tínhamos na zona norte, que era Niassa e Cabo Delgado. Neste momento temos na Zambésia, temos alguns sinais em Sofala, zona centro, e até em Inhambane há alguns focos de deslocados. Isso pode criar um problema de alastramento da situação. Então, é nosso papel também, como organizações, como cidadãos, apoiar em travar este movimento. Vamos então passar para o nosso último tema da noite. O Governo decretou esta segunda-feira o recolher obrigatório para todas as cidades capitais. O Presidente manteve também todas as medidas restritivas para então fazer-se face à Covid-19. Dr. Luís Bitton, vamos então de uma forma rápida falar destas medidas. Era expectável que o Presidente da República mantivesse todas as medidas restritivas e em função desta curva decrescente no que diz respeito à contaminação da doença, o Presidente fosse relaxar as medidas? Agora vamos ter as restrições por mais 21 dias. Sim, bem, do meu lado era expectável, exatamente porque tomaram-se medidas e começamos a sentir frutos dessas medidas com números a descer de uma forma exponencial. Isso significa que as medidas foram acertadas, não é? Agora, logo imediatamente relaxar essas medidas seria também imprudente. Eu próprio sempre questionava que, bem, o que vai acontecer é um pouco prorrogar essas medidas para termos números mais baixos ainda, não é? Então, significa que esse é um sinal de que, bem, as medidas boas é preciso manter.
Agora, só que nós temos um dilema. O dilema é aquele que os outros países também passam, que a nossa economia já não está a aguentar essas medidas. Portanto, significa que os empresários estão a ficar, muitos do setor turismo, e, portanto, turismo e outros setores estão a sofrer com estas limitações. Mas temos um outro problema diferente de outros países europeus, é que a nossa economia é muito informal. Portanto, temos uma percentagem muito pequena da economia formal que paga impostos. Muita gente vive o dia a dia e este é, portanto, o setor que sofre muito com as restrições. E esse, praticamente, o setor entrou em bancarrota. Então, este grupo de cidadãos, que não são poucos, precisam de recomeçar as suas vidas. Então, se não é que o prorrogar para mais dias é muito bom, do ponto de vista de controle da saúde pública, e os números mostram e ficamos satisfeitos com isso, mas, ao mesmo tempo, estamos a engrossar portanto, a pobreza e as pessoas que lutam para o seu sustento. Então, significa que nós temos que rapidamente sair desse processo e recomeçar as nossas vidas ou adotar outras medidas. Agora, há um elemento didático que eu penso que o Presidente da República mostrou desta vez, que houve uma censura sobre o início do recolher obrigatório. Portanto, os centros comerciais que tinham horário mais tardio eram, portanto, os restaurantes outros que fechavam às 20. E logo 21 começava a recolher obrigatório. Houve uma crítica generalizada nas redes sociais. Nós também da Comissão tínhamos a mesma posição, tendo em conta o fluxo da cidade de Maputo é muito lento, portanto o transporte é precário. Então não era possível alguém sair daqui, portanto da Baixa, às 20 e 21 estar, por exemplo, Matendene, ou estar lá na Circular, ou outras zonas em Marraquene ou em Boane. E esta reprovação de 21, eu penso que chegou. E isso, eu penso que o que valoriza o poder, o que valoriza, portanto, o sentido de responsabilidade é ouvir as inquietações. E aqui senti que percebeu que realmente que uma hora não é possível garantir a deslocação de um trabalhador ou funcionário de um local. E tínhamos a questão do pós-laboral também, que vinha entrar em contradição com este de 21. Então, a prorrogação para 22 responde àquilo que é a ansiedade de muitos, no sentido de que em 2 horas consegue, não é, fazer pelo menos portanto, o percurso até Marraquene ou até, não é? Mas continuamos a ter desafios do próprio transporte, não é? Que é um local onde também não temos ainda soluções viáveis para a contenção da propagação da Covid-19. Aliás, a CTA disse mesmo na semana passada, fazendo uma reclamação e muito próximo então ao dia em que o Presidente ia se pronunciar, a dizer que, portanto, o recolher obrigatório está a destruir a economia deste país. E, portanto, penso também que houve uma razoabilidade do Governo em estender para as 21, para as 22, para dar vazão à questão dos transportes e também a essa questão da restauração, que está a ser muito prejudicada em relação a esta Covid-19. Mas mantém-se as outras medidas restritivas, temos que usar as máscaras em locais públicos, mas também as igrejas continuam fechadas. Como é que olha para essa vertente de igrejas encerradas, escolas abertas e os transportes também a funcionarem normalmente e lotados? Bem, eu, na verdade, como dizia, diferentemente de nós, o governo tem um conjunto de informações privilegiadas, dados, informações que mostra quais são os locais de grande risco, quais são os locais de menos risco. Exato. E em função disso também dita o que é prioritário e o que não é prioritário. Em relação, por exemplo, à educação, todos nós sabemos de que paralisar um semestre, um país, é irreparável. Estamos a falar de que nós temos ainda desafios de pôr o ensino universal, no sentido de que toda a gente entrar
portanto, no ensino. Se nós pararmos 5 meses, significa que estamos a parar uma geração inteira. Exato. Aqueles que entrariam na pré já não vão entrar, porque a pré ainda está ocupado com aqueles que estão na universidade no primeiro ano, já não vai admitir novos, porque nós não temos capacidade de alastrar, tanto em instalações como em docentes e pessoal para apoiar. Então, significa que o governo que detém este conjunto de informações e dados científicos, não é? E olhando também para os critérios de prioridades, eu penso que deve ter tomado, presumimos, deve ter tomado a melhor solução. Então, não tenho dados para criticar sobre por que não a igreja e por que não a educação, mas eu acho que a educação realmente é aquele ponto que, quando mexe com toda a estrutura do país, porque vamos ter problemas muito graves. Não estou a dizer que nas outras áreas, ou seja, eu não tenho elementos para dizer quais são as áreas que seriam neste momento mais prioritárias que os outros, mas eu acho que o governo está a fazer o seu trabalho e é preciso respeitar e confiar. Aliás, o Presidente da República disse que todas as decisões que o governo toma é também exatamente, em função... são informadas, são baseadas nos dados científicos da Comissão. Exatamente, da comissão que foi criada técnica exatamente científica que foi criada para isso. Para então, fazer face a isso. Até prova em contrário, vamos, partir do princípio de que o Presidente está a ser bem aconselhado por esta Comissão. A última questão, Dr. Luís Bitton. O recolher obrigatório foi estendido para todas as províncias. Isso é um mau sinal, ou seja, em Maputo houve um ligeiro decréscimo nos casos de contaminação nestes, penso que 60 dias de recolher obrigatório, mas o efeito foi ao contrário nas outras províncias, onde tudo estava aberto e as pessoas, portanto, podiam circular à vontade e a qualquer hora. Sim, eu acho que o pressuposto foi de que o recolher obrigatório contribuiu bastante para a descida dos números. Então, se o pressuposto foi este... Mas não devemos continuar com a recolher obrigatória a vida toda. Há que separar em algum momento. Mas eu penso que é isto que se faz de 21 dias para 21, porque estamos num estado de exceção. Estado de exceção significa que é aquele estado que deve vigorar por pouco tempo. É por isso que em algum momento se recordou, discutiu sobre se prorrogávamos a 4ª vez, porque a Constituição é clara sobre isso. Quando é que você pode prorrogar, por exemplo, o estado de emergência, o estado Agora estamos em estado de calamidade, que não tem o mesmo limite, não é, que tem o estado de emergência, mas é para dizer que sim, o estado de exceção, como a própria palavra diz, tem que ser limitado no seu tempo. Então, significa que nós não vamos prolongar isto, mas depende também da avaliação dos direitos, porque nós estamos naquela fase que nós chamamos de conflito entre direitos fundamentais. Portanto, há liberdades que é preciso salvaguardar, mas ao mesmo tempo há um direito que é preciso maior, que é o direito à saúde. Então, quando estamos perante direitos fundamentais do mesmo peso, aqui há de encontrar o justo equilíbrio para que não aconteça o pior. Então, o que está a acontecer é que, nesta fase, houve uma decisão de priorizar o direito à saúde pública, que podia trazer consequências mais nefastas do que outras liberdades que estão a ser sacrificadas neste estado de exceção. Então, significa que concordo plenamente que temos que, em algum momento e de forma muito rápida, termos que atenuar a exceção para voltarmos à normalidade. Mas depende da conjuntura nacional e internacional. Exato. Porque nós, se formos a verificar, por exemplo, países como a Alemanha, onde a democracia é muito forte, o respeito pelos direitos fundamentais também é muito forte, foram obrigados a recorrer a medidas extraordinárias que nunca tinham recorrido já há vários anos, que é prorrogar até, estão a falar de junho próximo, portanto, o estado de calamidade ou o estado de emergência. Significa que a saúde é um bem precioso. Então, há aquelas coisas que a gente não pode comentar de ânimo leve só porque temos que defender por defender. É importante que os que tomam decisões em cada momento façam o justo equilíbrio dos direitos fundamentais que estão a ser sacrificados, tomar a decisão mais sábia
que é para o benefício de todos. Exato. Sim. E oxalá que nós, moçambicanos, nos engajemos na luta contra esta pandemia, que não escolhe idade, extrato social, raça, todos, portanto, estão sujeitos a contaminarem-se da Covid-19. Por isso mesmo, vamos seguir à risca as medidas de prevenção para que, de uma forma rápida, retomemos a nossa vida normal. Obrigada, Dr. Bitone Viagem. Muito obrigado. Eu digo Bitone Viagem, mas é sempre Luís Bitone, porque tem um outro comentador também que se chama Bitone Viagem. Mas obrigado então, Dr. Luís Bitone, pela sua presença aqui. O Visão Política volta para a semana com mais temas. Fique na nossa companhia. Até lá. Obrigado.